amigos da TV Impacto, de volta para trazer informações para você que nos acompanha nesta segunda-feira, 8 de setembro de 2025. E o nosso assunto de hoje é sobre a decisão liminar da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que determina a Startec, ao município de Santarém, a concessão de passe livre no transporte público coletivo para pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Cibele Diniz, que é advogada e presidente da Associação TEAs do Tapajós. Seja bem-vinda no estúdio da TV Impacto. Poderia nos explicar a importância dessa decisão para as famílias e para o movimento das pessoas com TEA? Então, a importância ela é inserida em um mister de sentimentos. Primeiro, por famílias que por anos se mantiveram caladas, esquecidas, né? E após a Lei Brasileira de Inclusão, passou a sociedade começar a nos enxergar de uma forma diferente. Após isso, foi garantido esse passe livre pelo nosso município, anterior à concessionária, e bastava chegar no Cascaé, que apresentava o laudo médico, sua documentação, e com alguns dias já recebia esse credenciamento do passe livre. Após a concessionária que a gente passou a sofrer um retrocesso enorme. Então, vendo famílias chegando ao local, fazendo esse pleito, acreditando que vai receber e garantir esse direito de ir e vir, e nesse meio tempo, por conta de uma perícia que a gente considera totalmente ilícita, dar esse deferimento, aquilo acaba acontecendo, se transformando num constrangimento altamente desnecessário. Então, a decisão liminar é uma decisão muito justa e que vai abraçar justamente a quem mais necessita, que é aquela família hipossuficiente, aquela que realmente necessita do transporte coletivo e que vai agraciar essa população justamente para continuar com o seu tratamento, ter o seu lazer, por que não? Pessoa com deficiência tem direito a ter o seu lazer. Ir ao seu médico, ir ao seu colégio, ter o seu direito finalmente exercido de ir e vir. Durante a entrevista na TV Impacto, o advogado Thiago Ferreira disse que a empresa cumpre com a legislação e que não há indeferimento irregular. Qual a sua opinião em relação ao que ele expôs? Então, eu tive a oportunidade de assistir somente até a metade da reportagem, porque eu não consegui assistir o restante. Diante da conduta do colega, para mim é até sensível mencionar nas argumentações que ele utilizou. São argumentações que, ao meu ver, são bastante frágeis e que houve sim a legislação da lei municipal, a lei orgânica do município, sim. Hoje ela já é bastante defasada, inclusive é utilizado termos que não se utiliza mais a pessoa com deficiência e não fica compatível à Constituição do Estado. Então, no nosso entendimento, e é o que a gente consta nos autos da ação civil pública, é que o referido artigo do qual a Startec se baseia justamente para proferir os indeferimentos às pessoas com deficiência é inconstitucional. Quais foram os principais desafios jurídicos enfrentados e se houve algum ponto de argumentação que considere crucial para o sucesso da liminar? A empatia, acima de tudo, né? O amor ao próximo. Nós tivemos, sim, até chegar à judicialização, nós estávamos articulamos com a própria Startec, com a Câmara Municipal, com a Prefeitura Municipal, e até então a gente estava sentindo que estava caminhando a passos largos e a população sofrendo. É importante mencionar que já existe uma legislação que ampara a APAE, graças a Deus que existe. Que pelo menos a APAE os seus assistidos têm a garantia de receber esse passe livre, bem como seus acompanhantes. Mas, de todo modo, essa balança fica um tanto que desigual, porque a APAE não consegue comportar todo mundo. Então, nós temos atendidos por planos de saúde, nós temos atendidos pelo CAPSI, nós temos atendidos por contexto particular, que são pais, mães que trabalham muito para arcar com aquela terapia, aquela situação toda. Pais com benefício de prestação continuada, pais assalariados de um salário mínimo. Então, se for colocar na balança valores da passagem de ônibus, a pessoa vai só pagar a passagem de ônibus e não vai comer.
Então é muito importante, e não também comprar a medicação, que é um dos fatores cruciais para a pessoa com autismo. Então, nesse sentido aí, a gente observa que a justiça em si teve essa sensibilidade e com isso saiu até acima do nosso esperado essa decisão liminar. A decisão judicial impõe uma multa diária de R$50 mil. Em caso de descumprimento, como é que a associação vê essa efetividade e a fiscalização dessa medida? Para falar francamente, eu acredito que o governo municipal não vai descumprir. Não apenas para ter que arcar com R$50 mil diário, mas é uma questão humanitária e não vai ficar adequado a uma gestão cometer um atentado à dignidade da pessoa humana, que é justamente aquelas que são as mais vulneráveis. Hoje em dia, você tem uma certa facilidade em adquirir um veículo, seja ele que estilo for. Então, aquela pessoa que faz o pleito do passe livre é, com certeza, aquela que está realmente precisando utilizar. Provavelmente não serão todas as pessoas com deficiência que utilizarão, mas isso é um direito já líquido e certo, adquirido, e com isso a prefeitura tem que caminhar conforme as atualizações do mundo mesmo. Foi solicitado que a Câmara Municipal de Santarém preste informações. Qual é a expectativa da associação em relação a essas propostas legislativas? No processo, nós apenas mencionamos 2 projetos de leis que, ao nosso ver, são as mais urgentes. A nossa demanda geralmente é toda urgente, mas essas 2 são mais urgentes. A primeira é uma lei específica para a pessoa com autismo, bem como seu acompanhante, está em tramitação desde o ano passado, não andou, só tivemos discussões e nós sentimos o impacto dessa lentidão administrativa da Câmara. Em contrapartida, também nós temos um outro projeto de lei que não engloba apenas a pessoa com autismo e seu acompanhante, engloba as pessoas com deficiência de modo geral. Veja bem, a concessionária de bilhetagem de ônibus, ela interfere geralmente em pessoas com autismo, e isso pra gente caracteriza inclusive discriminação, um ato discriminatório, mas isso aí é um outro assunto mais lá pra frente. Mas, como submete a pessoa com deficiência a esse tipo de perícia, e creio que não seja um profissional capacitado para essa perícia, vai dando indeferimento de pronto. E isso não é só a pessoa com autismo. Nós temos N situações de outras modalidades PCDs que também recebem esse indeferimento. Já a pessoa com autismo, o que caracterizou mais ainda esses indeferimentos é justamente o entender da StarTech em dizer que a pessoa anda. Só que a redução de mobilidade da pessoa com autismo não é não andar, outras infinitas, inclusive em discussão na reunião com a própria StarTech, e eu sei que eles se recordam disso, que eu falei inclusive que para atestar que aquele autista tem condições de mobilidade, tinha que contratar uma equipe multidisciplinar, e que seriam diversos profissionais, e para eles não seria vantajoso contratar uma equipe multidisciplinar. Então era muito melhor ter concedido àquela pessoa com autismo, ao invés de a gente ter que chegar a esse ponto. Doutora, olhando para o futuro, que mensagem a associação, a senhora como presidente da Associação TEOS do Tapajós, gostaria de transmitir para as famílias de pessoas com TEA? O que eu quero transmitir a quem é da nossa associação e a quem ainda não é, ou a qualquer outra modalidade da pessoa com deficiência, não se cale, não se exclua, continue pela busca das garantias dos direitos da pessoa com deficiência, porque nós precisamos sim de equidade, nós precisamos estar no mesmo nível que todos. Para isso, essas garantias estão aí justamente para proporcionar essa equidade a toda a sociedade de modo geral. Doutora Cibele, já as suas considerações finais aqui na TV Impacto. Então, nós vencemos uma batalha, ainda não vencemos a guerra, A decisão ela ainda é passível de recurso, mas a gente tem fé, a crença na justiça, que eu tenho certeza que
a Justiça vai utilizar o seu bom senso, onde a associação ela não está ali apenas por associação, ela está ali em busca de direito para toda a classe TEA e, consequentemente, comunidade PCD de modo geral. Aproveitando, eu queria mencionar que ainda no contexto das PLs em que estão tramitando na Câmara, há justamente a PL que vai fazer essa mudança na lei orgânica, inicia hoje, agora à tarde, na sessão, a primeira votação para que ocorra essa mudança na lei orgânica. Havendo essa mudança no referido artigo em que a Startec se baseia, eu creio que vai melhorar muito a vida da pessoa com deficiência e com isso alguns entraves serão quebrados, paradigmas e com isso se dirigir até a Startec para fazer o recebimento do seu passe livre, que é um direito mais que certo à pessoa com deficiência. Quero agradecer suas informações, a sua presença conosco aqui na TV Impacto. Muito obrigada. E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.